Então, vamos continuar, né? Vamos para o capítulo 6 hoje, desenvolvimento das competências socioemocionais. Eu acho que ele é um capítulo mais curto, como a gente estava conversando Uhum. anteriormente, e ele é bem pontual, muitas coisas a gente vai acabar sendo mais repetitivo, porque tem muitas coisas aqui que a gente já vem construindo, né? É uma construção mesmo. E a gente está chegando ao finalzinho, então temos esse encontro de hoje, É. temos apenas mais dois, tá? Então, quem ainda não leu o livro, ainda dá tempo, tá? E aí é bem interessante você fazer. E esse livro, como a gente já falou, cada capítulo, mesmo se você ler ele separadamente, você consegue entender todo o contexto. Não É. é uma leitura que você ficaria perdido, né, Cíntia? Uhum. E ele está sempre fazendo uma retrospectiva dos outros capítulos, né? Ele sempre traz no capítulo, ele sempre traz algo dos outros, né? Da mesma forma como ele começa esse falando de como é importante desenvolver as competências socioemocionais, né? Principalmente no mundo de hoje, no mundo tão tecnológico, no mundo tão digital. E que para o futuro, né, o que vai ser mais exigido, até nas profissões mesmo, são essas competências socioemocionais. Porque qualquer pessoa pode se capacitar tecnologicamente, né, ter a competência cognitiva. Mas as competências socioemocionais, elas não são tão fáceis assim, porque requer uma desconstrução, né? E aí, principalmente em quem já está ali na fase já jovem, que já vem acostumado, né? Assim, não tem tanto o costume, né, dessa questão dessas competências que a gente vai falar hoje de uma por uma, bem explicadinha, certo? Então, por isso que a importância de se iniciar, né, desde a infância. E que a importância de não ser desenvolvido apenas nas escolas, por mais que esteja hoje em dia, né, na grade ali curricular das escolas, mas é muito importante que seja uma coisa em conjunta, seja uma parceria da família com a escola. E aí, por quê? Porque o futuro nos reserva muitos desafios. E aí, para os novos, ele até fala, né, que assim, para os novos desafios são necessárias novas competências. E tem até tem muita matéria que sai assim na internet falando, né, que muitas pessoas são contratadas pelo currículo, ou seja, pelas suas competências técnicas, mas são demitidas pela falta das competências socioemocionais, são demitidas pela falta da inteligência emocional. Então, assim, o que é que adianta, né? Você tá lá, se aperfeiçoa, faz todos os cursos e tudo mais, mas aí você não desenvolve o principal, né? Que é saber trabalhar em equipe, né? Ter empatia pelo seu colega. Não vai adiantar muito, não, né? Então, vai ser uma das coisas que vai ser muito exigida, porque hoje em dia a gente já prepara as crianças desde cedo para o mercado, né? A gente já prepara, então as escolas desde cedo já começam a preparar para Enem, né? Então é muito importante, né, esse desenvolvimento. E aí é realmente essa preparação para o século XXI mesmo, né? E ele fala até que os níveis a elevação nos níveis da competência socioemocionais vai beneficiar a pessoa até na sua saúde, no seu bem-estar subjetivo e vai reduzir os comportamentos antissociais. E aí a gente vai ver por quê, né? Ele vai elencar aqui alguns pontos, né? Quer complementar alguma coisa? Inclusive, ele traz aqui falando que como é que a gente consegue desenvolver essas habilidades socioemocionais. Ele traz um exemplo de que quando a gente está praticando algum tipo de atividade física, a gente tem que estar ali se exercitando, a gente tem que estar treinando todos os Uhum. dias, e quanto mais a gente treina, melhor a gente fica naquilo. Então, as competências socioemocionais também não são diferentes. Não é algo que a gente já nasceu sabendo, mas a gente vai aprendendo, vai Uhum. desenvolvendo, vai ter momentos que vai parar e vai pensar, aí, peraí, eu podia ser melhor nisso, eu podia ser melhor naquilo, como é que eu posso melhorar? E aí é justamente onde vai entrar a parte que você falou da inteligência emocional.
Porque a inteligência emocional vai ser justamente você entender o que você está sentindo e você conseguir começar não a controlar, mas a direcionar o modo como você vai estar lidando com possíveis situações. Então, tem muitas vezes que a gente está passando por algum tipo de situação ali que gera um conflito interno, e se eu não tenho um nível adequado de inteligência emocional, eu corro o risco de me estressar, de brigar, de debater, né? E se eu tenho um nível trabalhado de inteligência emocional, eu vou conseguir parar, analisar e pensar assim, peraí, tem alguma coisa errada aqui, eu tô começando a me expressar, a ideia não tá batendo, é melhor deixar isso daqui para outro momento e depois eu resolvo. Então, é você conseguir respeitar o seu tempo, você conseguir respeitar o seu espaço. É quando você chega e fala assim, peraí, não tá dando certo agora. Eu vou parar o que eu tô fazendo, vou ver como é que eu vou conseguir encontrar uma solução, mas agora eu tô de cabeça quente demais, então eu paro. E a gente só consegue fazer isso com treino, né? É. Tem algum momento que acontece melhor, eu podia ter falado ou não falado isso. Mas a gente só tem como saber se a gente testar, né? Isso. É, eu tava até me lembrei ontem, eu estava fazendo uma atividade com alguns alunos, e aí uma aluna me relatando, né, a ansiedade para o Enem, a ansiedade para finalizar o ano, né, a escola na realidade, porque ela está no terceiro ano. E aí ela, não sei o que, mas eu não consigo, mas eu não consigo. Aí é porque eu sou assim mesmo. Aí eu dizendo, isso a ela, né? Eu disse, não é porque, olha, tudo requer treino. A gente não pode dizer, eu sou assim. Não, você está assim. A gente sabe que não é fácil, porque é um exercício diário, a gente tem que estar ali realmente se policiando, né? De uma hora para outra a gente vai esquecer como agir, mas depois aí volta a nossa consciência. Por isso que é importante o autoconhecimento, né? O autoconhecimento é muito importante. E a gente saber que a gente é capaz, né? Porque as pessoas confundem autoconfiança com excesso de confiança. O excesso de confiança ele não é bom, porque a gente precisa ter nosso receiozinho ali como forma de segurança, né? Até porque o medo é uma defesa da gente, mas a gente precisa ter autoconfiança no quesito que o quê? Mas eu posso conseguir, né? Eu vou tentar para poder conseguir. Então, autoconhecimento, autoconfiança é bastante importante. E aí, aqui no livro, ele vem falar sobre o papel da família e o papel da escola para o desenvolvimento dessas habilidades, né? E ele vai falar, né, que o papel da escola é ter esse ambiente mais acolhedor, incentivar essa rede de apoio para essas crianças, esses adolescentes, incentivar também ao trabalho em equipe, também desenvolver as competências motivacionais, as boas práticas, até os hábitos de saúde. A gente vê que hoje em dia, até nisso, as escolas elas estão se preocupando com os hábitos de saúde, né? Tem escola que nem vende mais refrigerante, tem escola que nem vende mais frituras. Então, assim, né? A preocupação com a saúde. E aí essa parceria da escola com a família, porque qual é o papel da família? Ter esse tempo de qualidade com os seus filhos. E lembra que a gente sempre vem falando desde o início. Não é a quantidade de tempo que se passa com o filho, mas a qualidade. A gente vê muitos pais assim, se desesperando. É porque eu preciso trabalhar e eu não tenho muito tempo e não sei o quê. A gente sabe, né? A gente entende, a gente compreende que a realidade de hoje é diferente da realidade de 20, 30 anos atrás. E que hoje em dia, a maioria dos pais e mães trabalham. Mas é a qualidade do tempo que se passa com o filho, né? Então, também é importante esse olho no olho, de realmente conversar com os filhos, saber como é que foi seu dia, né? Porque a gente vai falar daqui a pouco, bem direitinho. A consciência sobre o estilo da sua parentalidade, que a gente falou também em outro capítulo aqui, sobre os estilos parentais, né? Também fortalecer esse caráter dos filhos, as atitudes também, a atitude empreendedora, desenvolver essa habilidades que são trabalhadas na escola. Então, é uma parceria, né? É uma parceria realmente da família e da escola. E aí, quando tem essa parceria, quando
a criança e o adolescente encontra aí esses dois pilares bem fortalecidos, então vai ser muito mais fácil, né, para desenvolver essas competências. E a gente sabe, voltando a falar da questão do cérebro, é, da criança e do adolescente que ainda está em desenvolvimento, então quando a gente começa a desenvolver essas competências desde cedo, então a gente vai conseguir desenvolver esse cérebro, mas de uma forma integral, né? Através das competências socioemocionais. Vamos começar falando sobre cada uma delas? Vamos lá. Eu até vou abrir até o livro aqui, que é tão pequenininho, mas tem tanta coisa rica, né? Então, são 10 competências, certo? E a primeira competência vai ser o conhecimento. E aí ele vai até falar, né? Oi. Eu acho importante a gente ressaltar que essas competências não foram inventadas pelo autor, né? Essas Aham. competências são as competências que a gente encontra pela BNCC, tá? Isso. Então, ele vai estar trazendo cada uma dessas competências, ele vai estar trazendo atividades, reflexões em cima de cada uma delas. Então, ele não criou, não é que, eu acho que isso aqui é uma Uhum. competência que colocar aqui. É. Ele encontrou como a gente vai fazer essa junção do que a escola está oferecendo e como a gente vai trabalhar em casa. Porque é algo Uhum. que ele vai trazer muito aqui nesse capítulo é justamente esse trabalho em conjunto, tá? Como o Cíntia bem pontuou, né? Não adianta a gente tentar colocar na mesma sequência, na mesma frequência que existia há 30 anos atrás. As Uhum. coisas hoje são diferentes. Mas não significa que a gente vai colocar, jogar a responsabilidade mais para um canto do que para o outro, deixar a criança ali no Isso. meio, como se fosse uma bolinha de ping-pong, sem saber para onde é que ela vai. Né? Temos responsabilidades da escola e temos responsabilidades em casa. Então, quando ele traz as competências socioemocionais em cima da base da BNCC, ele está trazendo justamente essa junção. Isso mesmo. Aí por isso que a primeira competência vai ser esse conhecimento. E aí, por quê? Porque o conhecimento vai ser a base do progresso humano. E realmente, né? A gente vai progredindo de acordo com o nível de conhecimento que a gente tem. Então, se a gente for perceber como eram as coisas há séculos atrás e como é hoje, tudo através do conhecimento, as coisas foram se aperfeiçoando, né? E aí a gente tem essa capacidade de aprender, de reaprender, e é aquilo que a gente sempre fala aqui, nunca é tarde para a gente aprender. E é muito importante, o aprendizado é muito importante. A gente tá sempre aprendendo, e a gente só vai deixar de aprender no dia que a gente não tiver mais aqui nesse mundo, né? E aí, essa competência até fala, né, que com o cérebro bem estimulado, a gente pode ir muito além da sobrevivência. Por quê? Porque existem pessoas que tá só passando pela vida, né? Só quero sobreviver. Mas quando a gente estimula nosso cérebro, então a gente vai estar sempre vai estar criando, vai estar inovando, vai estar compartilhando. Então, olha como é bom nesse compartilhamento. Através desse compartilhamento que hoje nós estamos aqui, né? Compartilhando com vocês tantas coisas, tanta informação bacana assim que tem aqui nesse livro, né? Então, o conhecimento vai ser uma competência que vai ser essencial para a nossa própria evolução, para a evolução da humanidade. E aí, a dica que ele dá para as famílias, né? Cada competência dessa, ele fala o que é a competência, que vem da BNCC, e abaixo ele dá algumas dicas de como desenvolver com seus filhos. E aí, nessa primeira, que é o conhecimento, ele dá uma dica, né? Pergunte se os filhos estão aprendendo e como esses conhecimentos podem ser utilizados na prática, porque muitas das vezes a criança, o adolescente aprende algo na escola e acha aquilo ali muito abstrato, uma coisa muito longe. Eu me lembro que na minha época de estudante, que eu não gostava de história. Por quê? Porque na minha época era tudo muito decoreba, né? Não é como hoje em dia. Hoje em dia é tudo mais lúdico.
E assim, eu não tinha noção de que aquelas histórias tinham acontecido de verdade. E só depois, de eu adulta, estudando fazendo cursinho para concurso, para fazer vestibular, que aí os professores, eles assim, começou, mudou, né? A forma de ensino mudou, a gente sabe. Antigamente realmente era tudo muito mais decoreba mesmo, assim. Tudo era muito mais assim, estudou para passar na prova e pronto, né? E depois as coisas foram mudando, a forma de ensino foi mudando. E aí depois foi que eu vim perceber, vim entender que aquilo tinha acontecido, aquelas histórias. E hoje em dia eu sou fascinada por história. Eu acho muito interessante. Então é isso, né? Ver com os filhos, né? E na prática como é. E aí vai ver, tipo, até a questão da matemática, dá para fazer, né, em casa. Ah, tem uma laranja aqui, tenho 5 laranjas, se eu tirar uma, vamos contar, não sei o quê. Deixa tudo mais lúdico, né? A forma para que a criança sinta prazer em estudar, né? Não sinta aquele fardo, porque você tem que estudar, porque você precisa ser alguém na vida. Esse discurso aí, a gente precisa dar uma desconstruída aí nesse discurso, né? E aí, por quê? Estimular o senso crítico. Então, não adianta saber ler se você não sabe interpretar. E isso é muito importante, né, nesse desenvolvimento dessa competência que é o conhecimento. E aí, se vocês, né, os pais, fizerem as perguntas e o filho não souber responder, vão pesquisar juntos. E aí vira uma maneira até prazerosa, né, de buscar esse conhecimento. Uhum. Complementando, né, que você trouxe justamente a parte do pensamento crítico, a gente vai ter aqui como a segunda competência pensamento científico, crítico e criativo. Então, é essa competência aqui que ele vai estar falando sobre a gente estar com a mente inquieta. A gente está em busca de tentar entender, de compreender outras coisas. Sabe aquelas perguntinhas que às vezes os adultos ficam um pouco estressados quando as crianças ficam, mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas por que não sei o quê? Vamos tentar fugir da história de porque sim, pronto, porque eu Uhum. quero. O explicar o porquê, o questionamento, ele é muito bom, porque o questionamento está fazendo com que ele aprenda ali a debater, a pensar ideias, pensar hipóteses. De repente, e pode acontecer, tá? Tem adultos que às vezes pode achar meio difícil, mas pode acontecer de a criança ou o jovem ali ter uma visão diferente da sua e conseguir trazer algum tipo de argumentação que te faça refletir, repensar sobre aquilo, e de repente você faz, eita, peraí, eu acho que pode ser, né? Então, por que não aprender também com as crianças? Os próprios questionamentos, eles ensinam Uhum. para a gente, quanto adulto também. Ele vai trazer aqui sobre reflexões sobre a vida, o viver, buscar conhecimentos juntos que vão tornar a vida melhor. Então, até as coisas mais simples de por que a gente não pode hoje, sei lá, sair para ir no cinema. Ah, não pode porque eu tenho trabalho. Certo, mas o que significa o trabalho na sua vida? Por que ele é importante? Como é que eu vou conseguir entender aquilo se você não me explica? Uhum. Né? Eu acho que a gente tem que perpassar da ideia de só aceitar. É importante a gente conseguir fazer com que os nossos jovens eles aprendam, eles saibam como questionar e que a gente saiba como responder aos questionamentos, porque os questionamentos eles são construtivos também. E aí ele vai trazer perguntas aqui embaixo, as dicas, né, como a gente falou, e ele faz assim, perguntas simples, como por exemplo, por que é assim? Quem teve essa ideia? Para que serve isso? De que outro jeito a gente pode fazer? Para que situação eu usaria isso? Se fizéssemos isso? Entre outras, pode acabar ajudando a estimular e incentivar o gosto pelos conhecimentos ao longo da vida. Então, está se interrogando, né? Será que é isso que eu quero? Por que que eu quero? Eu gosto muito de falar.
Cíntia, você tá me ouvindo? Cíntia? Eu tô Tá travada? travando um pouco. Agora voltou. Voltou, né? Eu tava vendo tu travada. E eu tava vendo você, eu fiquei sem entender se foi a minha internet ou se foi a sua. Quem tiver aí presente, me diga, gente, o áudio tá bom, a imagem tá boa agora. Deu uma travada aí pra vocês ou voltou normal? Porque ficou meio que meio na dúvida aqui, mas acho que voltou. É, eu até botei no 4G aqui pra. Eu acho que agora foi, espero que tenha ido. Tá travando um pouco ainda, Cintia. Eu não sei se é aí ou se é aqui. Tá travando um pouco. É. Mas vamos lá. Mas tu terminou? Eu tava falando assim, sobre às vezes a gente se perguntar o porquê pra gente mesmo quanto adulto. Se eu tenho uma decisão que eu quero tomar e eu tenho medo de me arrepender no futuro, eu posso parar e pensar assim, eita, mas por que que eu quero isso? No momento em que eu tenho aquele meu porquê, no hoje, no aqui e no agora, mesmo se eu chegar a me arrepender lá na frente, eu vou saber que naquele momento que eu tomei aquela decisão, era que eu senti a necessidade, eu vou conseguir me lembrar os porquês. Então, o senso crítico, ele vem justamente sendo construído aí também para a gente, quanto adulto, não correr o risco de estar se arrependendo, né? E aí pode ir, Isso. Cíntia, para a terceira competência. É, e aí, só complementando, né, quando Michelle falou sobre, assim, a questão do trabalho, né, que o adulto precisa trabalhar. E muitas das vezes ainda se usa esse discurso, eu preciso trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro. E é outro discurso também que a gente precisa ir desconstruindo, né? Será que o trabalho é só a parte financeira? Mas por quê? O que é que esse trabalho significa na sua vida, além do financeiro, né? Porque isso faz com que Uhum. a criança ache que o mundo dos adultos é muito chato. E aí tem muitas crianças, adolescentes que não querem crescer, né? Porque acham que esse mundo aí é muito chato e não vão encontrar o sentido da sua vida, um propósito. Porque qualquer trabalho, ele vai ter um propósito, né? E qualquer trabalho ele vai ser importante para a sociedade. Então, quem você é na sociedade? Qual é o seu papel diante da sua profissão? O terceiro ele vai falar sobre o repertório cultural, né? E aí fala, né, que a cultura ela envolve muito mais do que cinema, livros, exposições. É importante, sim, muito importante. Também está incluído, né, o cinema, a arte no geral é muito importante, inclusive até para a questão de saúde mental, né? E aí, por que essa parte cultural é tão importante? Porque a gente precisa entender o nosso lugar no mundo, começar a pensar, repensar as crenças, o significado, né, das nossas crenças, dos valores. E aí é uma coisa muito importante, você começa a perceber o quanto que as pessoas são diferentes e ao mesmo tempo tem tanta coisa em comum. E é muito bom a gente entender a diferença do outro, justamente para compreender melhor a outra pessoa. E a dica que ele deixa aqui é visitar museus, fundações, exposições, né? Uma caminhada perto de algum lugar turístico, aprender juntos sobre a sua cidade, seu país, ou então quando for viajar para algum lugar, procurar conhecer a história desse lugar. Isso tudo é muito enriquecedor, certo? É para a gente, enquanto seres humanos mesmo, certo? Então, isso é bom estimular já desde pequeno. Então, como eu disse a vocês, assim, como eu não tinha esse estímulo, e juntava com a questão da escola, a metodologia dos professores, que não era de trazer essa parte da história, da cultura e tudo mais de uma forma mais atrativa, então eu, né, não gostava de jeito nenhum. Hoje em dia, muito pelo contrário, hoje em dia, quando eu viajo para algum lugar, quando eu vou para alguma cidade diferente, eu procuro ali conhecer, entender um pouco da história daquele lugar. Isso é muito bom, é muito enriquecedor mesmo. Uhum. Como quarta competência, ele traz aqui a comunicação. E aí, um erro que eu imagino que muitas pessoas
acabam pensando é o seguinte, que a comunicação é somente falada. O meu Uhum. único modo de me comunicar é se eu falar. E não é assim. A gente tem outros modos de estar se comunicando. Então, uma expressão, sabe? Eu lembro, vou fazer que nem Cíntia, na minha época, bastava, se eu queria alguma coisa, se eu quisesse alguma coisa que eu não deveria, mesmo sabendo que era algo que eu não deveria fazer, meu pai não precisava falar nada. Bastava ele olhar para mim. Naquele olhar dele, eu já sabia que eu não estava fazendo o que devia e que ele percebeu que eu não estava fazendo também, né? Que é o mais sério. Então, tem muitas outras formas da gente se comunicar. Tem gente que tem uma dificuldade em falar o que sente, em expressar Uhum. suas emoções. Só que às vezes consegue falar pelos gestos, consegue falar, se não consegue literalmente falar, mas consegue se expressar, seja por uma carta, por uma mensagem, por uma música, por um poema. Então, modos da gente estar se comunicando não faltam. E quando a gente consegue trabalhar bem a questão da comunicação, a gente consegue manifestar bem os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E aí eu acho esse ponto aqui, ele bem a cara da inteligência emocional, porque ali eu vou conseguir É. trazer, sabe aquela história de que não é o que eu falei, é como Uhum. eu falei, né? Isso. Isso também faz parte da comunicação, o meu tom de voz. Hoje nas redes sociais, eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo aqui já passou por uma situação de mandar uma mensagem de texto para alguém e a outra pessoa fala assim: Eita, mas você foi grosso comigo. É, o seco. Eu Que falei oi mais normal, mas seco, né? você foi grosso. Como é, Cíntia cortou. Que oi mais seco, né? Eu já ouvi. Desse jeito, você foi irônico comigo. Você podia me dar um bom dia melhor, um bom dia com vários as, como se isso fosse sinônimo de felicidade, né? Então, a falta de interpretação, ela conta aqui também. Então, não é o que a Uhum. gente fala, é como fala, né? Às vezes eu quero falar alguma coisa ali e só pelo ato, o jeito que eu falei, porque eu estava com raiva, faz toda a diferença. É. Então, eu acho que a gente já ouviu alguma criança em algum momento falar assim: ele não fala direito comigo, e Uhum. aí eu não falo direito comigo. O adulto podia pedir ou orientar a mesma coisa, mas o modo como ele vai falar pode ser, inclusive, as mesmas palavras, na mesma sequência, mas o tom de Isso. voz, o contexto, isso é comunicação, isso faz toda a diferença. E aí, justamente, quando ele traz aqui nas dicas, ele vai falar sobre gestos, expressões faciais, a escrita. Tudo isso vai ser modo de estar reforçando o que foi dito e a postura corporal. Porque a postura corporal, ela fala muito. Então, tem alguns livros, principalmente quando a gente fala sobre comportamento, que vão estar trazendo algumas coisas que a gente faz. Eita, é interessante. Quando você observa, por exemplo, se a pessoa está olhando para o seu olho, se ela não está. Quem é que gosta de estar conversando com o outro ou combino para tomar um café contigo? E aí a gente senta na mesa e você fica toda hora ali no celular. Toda hora, literalmente. Uma vez ou outra é normal, né? Até por causa dos contextos de trabalho. Mas toda hora você tá ali no celular e eu falando e você só e ali digitando. Ninguém gosta, É. né? São as faltas de comunicação. Isso. E aí, falando em celular, né, a quinta competência vai ser a cultura digital. E essa competência fala, né, que justamente a gente está num mundo cada vez mais conectado. E aí a gente não tem como fugir dessa cidadania digital. Eu achei bem interessante, né, esse termo, fala da desenvolver essa cidadania digital. E aí fala também também no risco. Então a gente precisa ter bastante cuidado, né, com da exposição indevida. Tanto tipo dos adultos, como principalmente das crianças e dos adolescentes. Então a gente vê aí que de vez em quando aparecem aí alguns desafios que vão prejudicar a saúde mental. Inclusive semana passada uma colega minha me mandou um novo desafio que tem aí. Então, pais e mães, tomem bastante cuidado, verifiquem, fiquem de olho no que seus filhos assistem, né, na internet. Porque, assim, é muito importante. A gente sabe que hoje em dia o conhecimento está na internet. Mas, da mesma forma,
que estão as coisas boas, também estão as coisas ruins, certo? E aí incentivar o uso dessa tecnologia para aprender, para relaxar, para criar, para trabalhar, para empreender. E a dica que ele dá aqui é quando Cíntia, tá travado novamente, querida. relacionamento Cíntia, pais e filhos. Oi. voltou. Deu uma pequena travada. Eu acho que hoje a internet não está colaborando. É, Ainda bem que o capítulo de hoje ele é mais curto. pois é. Sim, mas deu para entender. Deu para entender, Só né? termina só a última frase que você tinha falado. Quando tiver na conversa, Sim, pronto. Fala que é aqui, né? Quando tiver em uma conversa, deixar o celular de lado, prestar atenção no que o filho está dizendo, né? Para realmente estar presente. É aquilo que a gente sempre fala, né? A presença, a qualidade, né? De tempo. sim. Ok. E aí a próxima que a gente vai ter é trabalho e projeto de vida. Então, eu não sei se as pessoas estão percebendo, mas uma vai complementando a outra, né? Isso. Porque o que a gente falou aqui, a gente não. Você, inclusive, trouxe agora, porque eu não lembro em qual competência foi, mas a questão de o trabalho não ser apenas uma fonte de renda, né? Uhum. E aí é isso que ele vai trazer aqui. A intenção do trabalho ser também não, ser um projeto de vida. Isso. Por que eu faço o que faço? Só estou fazendo por causa do financeiro ou eu encontro um sentido ali naquilo que eu faço? Então, quando a gente fala assim, como você falou bem no comecinho, a gente tem que desmistificar essa ideia de ou você tem que estudar para ser alguém na vida. Alguém na vida ele já é. Ele vai descobrir agora quais Uhum. são as coisas que ele mais gosta na vida. Né? Então, as coisas que às vezes um adulto pode achar, até pela sua rotina, pelo seu contexto, ele pode achar algo não muito interessante, para o jovem pode ser algo interessante. Então, é importante que a gente preste atenção em tudo, em todas as habilidades, em todos os interesses que o jovem vai apresentar. Ele gosta de música, ele gosta de artes, ele gosta do quê? No que ele vê sentido ali fazendo, o que para ele é proveitoso, como é que ele gosta de fazer aquilo, quais são as matérias da escola que ele mais sente afinidade, quais são também as que ele mais sente dificuldade, porque isso também vai dizer muito, né, sobre qual caminho ele vai querer trilhar na vida dele. E aí o adulto vai ter que passar isso, de que para ele, o trabalho dele não é só um mero trabalho. Tem um sentido. Então, o que você vai fazer hoje? Hoje eu vou sair de casa para ajudar tantas pessoas. E não eu vou sair de casa porque eu tenho que trazer o pão para casa. Né? Uma coisa não vai estar tirando a outra. Tá? Mas não dá para a gente voltar só como se fosse um sacrifício. Porque a gente vai entrar justamente na história que você trouxe, de a gente ver crianças, jovens aí falando que não querem crescer porque a vida adulta é chata. Uhum. Né? E por que ela é chata? Será que ela não consegue? Será que a pessoa, o adulto que está ali com ela, não encontrou um propósito de vida? Ou será que ela não sabe se comunicar bem e aí passa isso ali para a criança? Então tá tudo relacionado. Isso mesmo. E aí vem a sétima competência, que vai ser a argumentação, e que a gente já comentou um pouquinho dentro de comunicação, né? Que é o que? Saber argumentar. Porque saber argumentar é uma habilidade que é muito importante para a gente, para a nossa vida e para a nossa vida profissional também. E aí o que é que acontece? Às vezes, quando uma criança ela argumenta muito, então ela é tida às vezes como teimosa, como respondona, né? E a gente precisa ensinar essa criança como argumentar sem perder o respeito. E aí volta ao que a gente já falou em outros capítulos. Para eu pedir esse respeito à criança, eu preciso também respeitá-la enquanto ser humano. Então, para essa convivência harmônica, é essencial a argumentação. Então, esse poder de argumentação. Como? Você saber debater ideias sem maltratar a outra pessoa, mesmo que você discorde. E aí é onde a gente vê que hoje em dia
é algo que precisa muito ser trabalhado, porque o que é que a gente vê na internet? As pessoas se colocam, se sentem, né, porque estão por trás de um aparelho telefônico, então se sentem no direito de discordar do outro de uma forma assim, de maltratar mesmo a outra pessoa, né? Então, é importante que saiba, assim, argumentar. E a dica que ele vai dar aqui é buscar nas situações cotidianas, né, para procurar, para demonstrar esse valor do conhecimento. Então, mesmo que seja em áreas distintas. Então, aqui até fala aqui alguns exemplos, né? Ó, aqui o pai pode falar: ai filha, sabia que muitas das máquinas usadas na engenharia foram desenvolvidas com base na observação da natureza? Já parou para pensar que as escavadeiras usam os mesmos princípios de movimentos de braço ou que amortecedores foram desenvolvidos com a ajuda da observação de nossas articulações? Então, assim, esse valor do conhecimento, né? E aí o filho vai argumentando, né? Mas como assim? Não sei o quê. E você vai lá, tipo, tendo esse debate saudável, que é muito importante. Exatamente. E aí depois ele vai trazer aqui como oitava competência o autoconhecimento e o autocuidado. Sou suspeita a falar porque ele é a cara todinha da inteligência emocional. Né? Então, quem me conhece sabe o tanto que eu falo sobre a inteligência emocional. Inclusive, a gente já falou aqui. Então, por exemplo, perguntas fechadas é algo que não é bacana, sabe? Foi bom o dia? Foi. Deu certo? Deu. A aula foi boa, né? Foi. Pronto, fim, acabou o assunto. Vamos tentar redirecionar essas perguntas para que a gente consiga trazer, além da comunicação que a gente já falou, a gente consiga trabalhar agora o autoconhecimento e também o autocuidado. Como? Como foi a aula para você hoje? Né? Então, ele vai trazer algumas perguntas aqui embaixo. Como foi o seu dia? O que você sentiu durante o jogo? O que deixa você feliz? O que te deixa mais irritado? As perguntas abertas, elas conseguem trabalhar várias coisas. Porque além de trabalhar a comunicação, vai estar trabalhando a argumentação, vai estar trabalhando a expressão, né? Vai estar trabalhando muitas coisas. E o mais importante nessa ai, meu Deus, como é que é o nome agora? Fugiu. Nessa competência, veio. O mais importante nessa competência é o fato de conseguir entender, identificar o que você sentiu e o porquê você sentiu. O que aquilo dali quis te trazer? O que aquilo dali quis te falar? Não, aconteceu. Eu me senti irritado. Mas por que você se sentiu irritado? Porque aconteceu tal coisa, porque alguém fez isso, ou porque eu fiz aquilo. E aí eu consigo entender as emoções que eu estou sentindo, eu consigo trabalhar aquilo. Se não for algo legal, eu consigo estar voltando, eu consigo estar conversando com alguém, consigo estar expondo o que eu estou sentindo, e eu não fico com aquele acúmulo, não fico com aquela angústia. Cíntia colocou aqui que vai sair e voltar, porque fica um mudo para ela. Deixa eu ver aqui se ela volta, para a gente ver o que aconteceu. Peraí que tá conectando com ela aqui. Cíntia. Pronto, agora tá ouvindo. Aí, a gente está colaborando, mas estamos terminando. Estamos perto. Pronto. Tu terminou? Finalizei. Aí vamos para a nona agora, que também tem muito a ver com a inteligência emocional, né? Que vai ser a empatia e a cooperação. E a empatia a gente já comentou aqui também, que é justamente a gente perceber as necessidades do outro, os sentimentos do outro, entender o que a pessoa está sentindo, perceber através até do gesto, do olhar da pessoa. A gente tem essa sensibilidade maior. E tipo assim, ah não, mas só psicólogo consegue isso. Não, qualquer pessoa desenvolvendo, pode desenvolver essa habilidade sim, de observar, até perceber. Então a própria empatia. Então, a empatia, até na competência fala, né, que é uma capacidade nobre e inteligente. E aí, realmente, a empatia é um dos pilares da inteligência emocional.
é quando você compreende esse outro. Então, assim, é muito importante ouvir as pessoas. Tem a mania da questão, quando a gente fala na comunicação, né? A gente acha que você comunicar é só eu falo, tu responde, eu falo, tu responde. Às vezes a pessoa tá ali passando por uma situação em que ela precisa só ser ouvida e pronto. Você não precisa falar mais nada para ela. Então, quer situação mais dolorosa do que alguém tá ali, perdeu algum parente, alguém muito querido, né? Aquele momento ali. E às vezes aquela pessoa, ela não quer, naquele momento ela não tá precisando ouvir nada e ela nem vai absorver o que você falar. Mas só de você estar presente ali, você dá um abraço, pronto, para ela já é tudo. E isso acontece muito quando a gente tá passando por alguma situação difícil, né? Às vezes a gente não quer ouvir conselho. Às vezes a gente só quer ser ouvidos mesmo, né? Exatamente. E por último, ele vai estar trazendo aqui a responsabilidade e a cidadania. Então, aqui, de modo geral, ele vai estar falando sobre o trabalho em conjunto. Ninguém vive sozinho, ninguém vive isolado. A gente sempre está no meio de alguma comunidade, seja uma comunidade na escola, seja uma comunidade dentro de casa. Eu sempre vou ter alguém ali para a gente estar conversando sobre o nós, né? Então, quando eu assumo a postura de responsabilidade, eu sei o que eu vou fazer ali, o que, que eu posso fazer, o que, que vai atingir o outro. E aí eu acho que ela está muito casado com essa competência que você acabou de falar, da empatia, né? Porque eu tenho que me colocar no lugar do outro para falar, peraí, eu não gostaria que fizessem isso comigo. Então, eu não vou fazer com aquela pessoa. Ali eu começo a entender o meu senso de empatia e começo a trabalhar a minha responsabilidade sobre o impacto que eu tenho também na vida das outras pessoas. Porque o que sai da minha boca pode atingir a outra pessoa. Tem uma história, eu não lembro quem é o autor que fala, mas tem alguma coisa que diz assim, que entre o que eu digo e o que você escuta, existe uma ponte bem grande. Eu não lembro quem é o Isso. autor da frase, mas é mais ou menos isso. É. E é verdade, porque às vezes a interpretação sai errada. Então, às vezes, nem eu percebo o tanto que eu fui grossa com alguém, de repente, né? Ou, de repente, a outra pessoa, ela tá no momento mais sensível e ela entende aquilo de um modo errado. E aí, se eu não me coloco também no lugar dela para tentar compreender o que aquela pessoa está passando, o meu senso ali vai fugir totalmente, né? E aí ele traz aqui, como as dicas finais, considere a dedicação, o esforço, o comprometimento, mais que apenas o resultado final. Valorizando a perseverança, a criatividade e a busca por caminhos alternativos de forma proativa diante dos desafios. Tá? Então, além da gente ver lá na frente, é importante que a gente aproveite o caminho, que é o que a gente já vem falando, né? Da trajetória. Isso mesmo. E aí, a gente falou dessas 10 competências, e após as competências ele até enfatiza mais uma vez dessa relação da família e da escola, quando ela é pautada pela confiança e pela cumplicidade, vai favorecer esse desenvolvimento social, emocional e até profissional dessas crianças e desses adolescentes, né? Então, fica aí, né, essas competências. E tem alguns quadrinhos que ele coloca no decorrer do capítulo, e a gente vai falar aqui de 2 quadrinhos desses, que são dicas bem pontuais, né? O primeiro quadro ele vai falar sobre a importância do otimismo. O otimismo, como ele é importante para a gente alcançar a melhor versão da gente mesmo, através das lições, né? Obrigada! Parabéns pelo dia de hoje e também pelo trabalho que vocês desenvolvem. Obrigada! Obrigada por Muito estar obrigada aqui. pelo carinho. E aí uma questão importante sobre o otimismo, ele lista algumas coisas, né? Primeiro, o otimismo pode ser desenvolvido. Então, aquela coisa, né, que eu falei, que tem pessoas que têm a síndrome da Gabriela, né? Que acha que porque nasceu assim, cresceu assim, vai precisar ser sempre assim. E a gente sabe que não, gente. A gente pode desenvolver, a gente pode desconstruir. Foi descoberto, é um estudo bem recente da neuroplasticidade cerebral, né? Onde que a gente vai moldando ali nosso pensamento para moldar nosso comportamento, e aí nosso cérebro ele vai se acostumando com aquilo dali. Então é muito massa. Isso eu tô falando uma linguagem bem
fácil assim para ficar mais fácil de entender, né? Então, o próprio otimismo ele pode ser aprendido. E através dele é que a gente pode promover as melhores relações humanas. E ele até fala assim que às vezes uma lente pessimista é boa na hora do planejamento, onde a gente se prepara para o melhor, mas espera o pior, né? Que tem até um ditado que fala, né? Prepare-se para o melhor para poder receber. Não, prepare-se para o pior, né? Para poder receber o melhor. E só que esse otimismo ele precisa ser realista. O otimismo não quer dizer que você vai ser iludido, achando que tudo são flores, que é tudo muito maravilhoso. Não. Mas é sempre pensar pelo lado bom ali da situação. Porque até nos nossos erros a gente vai tirar os aprendizados. E aí é até outro tópico que ele vai falar, que é desenvolver a permissão para errar. E muitas das pessoas sofrem. Por quê? Porque são muito perfeccionistas. E isso é uma das características de uma pessoa até ansiosa. Tem pessoas que são ansiosas porque são perfeccionistas demais, querem fazer tudo muito perfeito. E teve uma frase que eu aprendi logo no início da quarentena, né? Que é assim, o feito é melhor do que o perfeito. Então, é melhor fazer com as condições que eu tenho, do jeito que pode, do jeito que dá. Né? Então, a gente precisa ser perfeito, até porque ninguém é perfeito. Para começar a história. Tem uma frase que diz assim, se você for esperar as condições perfeitas para fazer algo, você nunca vai fazer nada, né? Isso mesmo. E aí esse perfeccionismo pode se tornar uma atitude muito cruel com a gente mesmo, porque a gente fica nessa cobrança excessiva. Porque a cobrança, a gente pode sim se cobrar, né? Por fazer as coisas, a gente precisa da disciplina e tudo mais. A gente tem que ter cuidado com essa autocobrança, com essa cobrança excessiva, certo? E aí, diante dos erros, analisar o que pode ser mudado na próxima tentativa. Então, se eu fui por esse caminho, não deu certo, então o que eu preciso fazer para dar certo? Então, é justamente aprender, né, com os erros. Ok. E aí o segundo quadro que ele vai estar trazendo, né, a segunda listinha que ele vai estar trazendo aqui, ele vai estar falando sobre como ajudar o seu filho a ir bem na escola. São algumas dicas. Então, de fato, são dicas. Ele vai estar trazendo, acho que é basicamente tudo que a gente já vem falando, como a gente já falou aqui, ele é bem pontual e ele acaba trazendo muitas ideias próximas. Então, ele vai estar trazendo sobre escutar a angústia, a dificuldade, mas não resolver os problemas pelo seu filho, para que ele consiga entender, ele consiga encontrar soluções, ele consiga imaginar formas de estar resolvendo aquele problema. Né? Ele vai falar sobre demonstrar carinho e afeto, atitudes positivas, em estar reafirmando. Ele vai estar falando sobre determinar o horário de dormir, por exemplo, porque aí ele vai estar trazendo a ideia de você não pode permitir tudo, né? Você é o adulto ali, você vai ter que estar trazendo algumas regras, só que essas regras também elas não vão poder ser impostas no é assim e pronto. Né? Vamos contextualizar, vamos explicar o porquê, para ajudar com que as crianças elas consigam estar tendo esse senso de responsabilidade, porque a responsabilidade ela não é imposta. A responsabilidade ela vai ser construída, ela vai ser adquirida. Né? Eu não vou ser responsável porque alguém quer que eu seja. Eu vou fazer aquilo que a pessoa está mandando fazer. Só vou conseguir ser responsável pelas minhas coisas no momento em que eu entender o significado daquilo. Ajude seu filho. Lembrando dessa questão do sono, é muito importante para a criança, para o adolescente que tenha um sono de qualidade. Por quê? Porque é através do sono em que essa criança, esse adolescente vai estar se desenvolvendo. E, inclusive, vai estar assimilando melhor os conteúdos da escola. O seu cérebro que está em desenvolvimento precisa de mais horas de sono do que nós adultos. Então, por isso que é importante. E é importante dormir no horário da noite, justamente por causa do hormônio do sono, porque a melatonina, ela só trabalha bem à noite, sem nenhuma luz ali ao redor. Certo? Então, é uma das coisas muito importantes para a criança e adolescente, é esse cuidado com essa higiene do sono. Exato. Ele traz mais uma aqui que eu acho interessante a gente estar falando, sobre debater construtivamente sobre frustrações,
limites, dificuldades e experiências doloridas na vida. Nem sempre o adulto precisa ter uma resposta, né? Porque às vezes a gente tem a necessidade de alguém me falou algo e eu preciso resolver aquele problema da pessoa. Às vezes a única coisa que aquele jovem precisa é ser escutado, é ser acolhido, é saber que ele pode chegar em casa e desabafar e falar o que está acontecendo. É mais ou menos por isso que a gente tem a tendência a sempre descontar a raiva nas pessoas que a gente mais ama. Porque não necessariamente eu quero que a pessoa me dê uma resposta. Eu só quero que alguém me escute. Eu só quero que alguém entenda o que está acontecendo. Eu só preciso colocar para fora. Às vezes eu acho que é adulto, quem é casado, por exemplo, chega em casa às vezes e fala: nossa, aconteceu tal coisa no trabalho, isso. E o outro fica ali. E agora, o que eu digo? O que eu digo? Não diga nada, né? Às vezes o que a outra pessoa precisa é só poder falar o que aconteceu. Depois que ela falar, ela vai fazer, pronto. Ufa, falei, desabafei, eu só queria alguém que pudesse me ouvir. E esse ouvir é ouvir de verdade. Não é você ouvir enquanto você está fazendo outra coisa, não é você ouvir enquanto você está no telefone, não é você ouvir enquanto está cozinhando. É você parar e ouvir mesmo aquela pessoa para que você consiga falar assim, eu tô aqui. Se você precisar, eu estou aqui. Né? Então eu acho que a gente consegue finalizar por aqui esse... Deixa eu só fazer... Eu lembrei de uma coisa agora. Quando tu falou dessa questão, a gente se sente segura quando a gente está próximo das pessoas mais íntimas da gente e a gente acaba querendo descontar. E aí vamos lembrar que o que é conhecido como a birra da criança, sabe aquela criança pequenininha que ela não sabe expressar muito o que ela está sentindo? E muitas vezes os adultos falam assim, ela estava comigo quando é tio, tia, primo, sei lá. Tava comigo, tava tudo bem. Quando foi tu chegar, pronto, ela já mudou. É justamente por isso. Porque a gente tende a se sentir mais solto, mais liberado quando a gente está próximo das pessoas que são realmente mais íntimas da gente. E às vezes essa chamada birra é justamente esse pedido, às vezes é um pedido de socorro, um pedido de ajuda, que a criança ela não entende o que ela está sentindo. Então, às vezes ela está angustiada com alguma coisa, ela está com saudade. Então, quantas das vezes, quando o pai e a mãe chegam do trabalho, essa criança ela começa o que a gente conhece como chamar a atenção. Às vezes é justamente porque ela não sabe dizer, eu estava com saudade de você, fica aqui um pouquinho comigo. Ela não sabe se expressar dessa forma. E aí ela vai acabar atuando, olha aí, Patrícia dizendo, Samuel é assim. Pois é desse jeito. Então é isso. É saber interpretar, né? O que as crianças estão querendo dizer. Mas isso é por isso que nós estamos aqui, enquanto profissionais, para ajudar nesse quesito. E aí eu me lembro muito do livro, né, O Cérebro da Criança, que fala exatamente dessas coisas. E é só ficar aí a dica. E, por sinal, deixar a dica que é uma proposta que a gente tem, né, Cintia, de estar fazendo estudo compartilhado também desse livro, assim como outros. Mas, enfim, aguardem, tem muita coisa vindo por aí. Né? Então, Cintia, eu queria te agradecer por estar aqui novamente hoje. Temos mais 2 encontros, né? Patrícia colocou aqui, quando eu chego depois de um tempo fora de casa, ele é o tempo todo grudado em mim. Pois é, Patrícia, ele tá querendo falar alguma coisa aí pra vocês, né? E aí o nosso tempo tá encerrando aqui, mas se você não conseguiu ver tudo, Patrícia, que a gente já trouxe também, a live vai ficar salva aqui, tá? E é isso. Então, queria agradecer, Cíntia, foi um prazer, tá? Igualmente. Até semana que vem.